Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Silvia Regina Gerami Entrevistas. Hoje eu estou com a minha querida amiga, tenho o grande prazer, a grande honra de receber aqui a Rosita Gimenez. Ela é esteticista, trabalha há muito tempo, vai contar para a gente da experiência profissional dela. E ela está aqui para falar para a gente da primeira pergunta, né, que a gente quer saber, que ela morou nas Ilhas Canárias, e é um lugar que não é tão conhecido por aqui, né? Então eu queria que ela contasse como foi a experiência de morar lá e de se adaptar de novo aqui no Brasil, em São Paulo. E seja então muito bem-vinda, Rosita. As palavras suas. Obrigada, obrigada, Silvia. Então, tudo bem, Silvia? Tudo ótimo. Então, morar nas Ilhas Canárias é uma coisa bem diferente, né? Sair de São Paulo, que é uma cidade muito grande, e eu fui criada em São Paulo, então eu levo São Paulo para todos os lugares que eu vou, porque eu Uhum, amo. Mas tem suas diferenças, muito, porque é uma ilha, né? uhum. Mas também é muito perto de Barcelona, Madrid. Você pega um avião. Eu fui estudar em Barcelona, estética, fui estudar no Make Up Forever, uma das melhores escolas de maquiagem Uhum. em Barcelona. Então, tem São Paulo nos oferece bastante coisa sem atravessar e ir para um continente, né? Porque ele é um continente, né? Então, É. é bem diferente. Uma ilha, você tem que ir para a Espanha, né? As Ilhas Canárias estão em frente à África. Uhum. É um arquipélago de 7 ilhas. Então, é muito duro o começo, porque você se sente ilhado, Uhum. que você não Literalmente, né? sente em São Paulo. Você Uhum. tem que viajar sempre para não se sentir, não sei te explicar, é uma sensação de... Sim, Eu acho que os de lá mesmo não sentem isso. Os de entendi. fora que vão morar lá, né? Você Então, morava em Tenerife, não? eu morava em Las Palmas de Gran Canária, que é uma das ilhas. Hum. As ilhas maiores são Tenerife e Las Palmas de Gran Canária. As Ah, outras tá. são menores, mas são Entendi. lindas. É um paraíso. É um É, porque lá você paraíso. tem muito contato com a natureza, né, Rosita? Deve ter. É, é. Então, e lá vai muita gente aposentada da Hum. Dinamarca, ingleses, alemães, e eu trabalhei num dos spas trabalhei na clínica da minha mãe para começar na estética e tudo, e depois eu estudei à noite. Não é fácil se adaptar. Foram 3 anos meio de luta, que eu ainda vinha para São Paulo, até que eu Uhum. falei, não, eu tenho que tomar uma decisão. Eu fico no Brasil, eu fico nas Canárias, até que eu tomei uma Uhum. decisão e fiquei 10 anos sem vir, né? Ai, olha, Sem bastante tempo. voltar. Uhum. Então, isso eu criei metas no lugar. Então, aí eu Uhum. fui estudar à noite, quiromassagem no próprio local, porque é muito bom. E aí Uhum. eu fui trabalhar, eu fui batalhar um trabalho nessa área também, estética, Uhum. e fui parar num dos maiores spas da Espanha, que fica nas Ilhas Canárias. Eu tive essa sorte, essa oportunidade que a vida me deu. Que legal. Então, Muito foi bom. muito bom a experiência. E É, São Paulo, eu carrego no coração. Eu gosto muito, também foi difícil a adaptação. voltar, Qualquer né? adaptação, qualquer mudança na sua vida é muito enriquecedor, mas também é muito duro. É, né? Você Você tem tá que já aqui, largar. você ficou 10 anos lá e aqui em São Paulo você já Não, tá. lá desde 98 eu Ah, fiquei. tá. Uhum. E aqui eu tô desde 2014. Então Ah, fazem já tá, 6 anos. já tá bastante tempo também, né, Rosita? É, mas o que é duro é você largar coisas para trás, porque eu tenho É. família lá, Aham. entendeu? Então, e começar uma nova vida não é fácil para ninguém. É Morei em verdade. Londres alguns meses, amei Londres, mas o É. frio me fez pensar, assim, Sim.
Aham. Porque eu gosto mais do Do calor, do calor. sol. Eu acho que te dá uma energia positiva para a vida também, porque no inverno, muito inverno, para quem não está acostumado, Aham. te deprime um pouco, não sei, eu acho. É, para a maioria das pessoas, né? O dia nublado. Já eu Isso, adoro o dia nublado, eu sou meio esquisita, meio diferente. é, Hoje, por exemplo, tá um dia nublado, eu fico feliz, eu não sei explicar. Acho que é porque quando eu fui para Londres, e adorei Londres também, tava aquele tempo horrível, né? Diz que Londres, é, ou você leva um guarda-chuva ou você compra um guarda-chuva lá, porque você é. não vai conseguir se livrar do guarda-chuva, né? É verdade, eu tive que comprar um guarda-chuva lá em Londres. Mas adorei também, achei uma cidade incrível, muito legal. E aí, E e você já está falando dessa coisa de morar em vários lugares, já tem um link com a sua vida profissional, né? Você é muito apaixonada pelo que você faz, isso acho que transparece, assim, né? E aí eu queria que você eu tive, contasse dessa sua trajetória profissional, como é que foi. tá, eu tive a sorte de todos os lugares eu consegui trabalhar no que eu amo. Aham, Porque eu aprendi com meus pais, meu pai trabalhava com energia eólica, teve poços artesianos, fábrica aqui, tudo. Era uhum, uma pessoa super intelectualizada e tal. E minha mãe, ela era formada em artes plásticas em Londres e casou com meu pai e tal, não sei o que, em Londres, e ela foi fazer o que ela gostava porque ela era dona de casa. Ela teve uhum, essa vida, né? aham. Mas depois ela chegou, eles se aventuraram para vir para o Brasil, já tinham 3 filhos, eu tinha 5 anos. Ah, tá. Então, eu nasci em Londres. Eu fui criada no Brasil e eu amo o Brasil. Acho Aham. que, né, faz parte. E aí minha mãe montou um salão na Rua Augusta porque ela precisava trabalhar, porque eles e ela não falava português, então Ai, eles meu foram Deus. muito aventureiros, Que uns legal, né? imigrantes assim muito jovens, né, para a época, porque ela tinha 20 e poucos anos, meu pai também. Aham, Ela quando me teve tinha 20 anos, então ela tinha uns 25 aham. e já estava grávida do terceiro, quer dizer, Nossa. É uma outros menina de tempos, né? Outros outros tempos. tempos. 3 já nascidos e o quarto na Na barriguinha. Eu era a barriga. primeira. Ah, Então ela pegou e montou um salão com uma sócia, chamava Beauty Salon, entre a Lorena e a Estados Unidos, na Rua Augusta. aham. Daí ela já estava com uma clientela enorme, sem falar português. Já pensou? Era a Nice, que era a namorada do Roberto Carlos na época, não sei quem, não sei quem. Daí o Antônio Carlos da Lorena, que era famoso na época, que a Denner, não sei quem, não sei, Uhum. Denner, Clodovil, e famílias muito Trussardi, famílias muito da época muito conhecidas, ela Aham. fez uma maior clientela de estética de pele e maquiagem. Ela era uma super maquiadora. Aham. Aí, além de esteticista. Uhum. E, na época, eu já ajudava ela. Depois, ela foi para o Jacques Janine e elas ficaram muito amigas, a Janine e minha mãe, são como irmãs. E Como é aí o eu fui nome da ser sua a mãe, Rosita? Fala, porque talvez as pessoas não saibam. O nome Thérèse dela. Bousquet. Thérèse Ah, Bousquet. isso. Muito E ela bem. trabalhou até ir embora aqui no Jacques Janine. Eu fui assistente das duas, virei profissional lá dentro. Eu tinha 17 anos, comecei a trabalhar. Sei como funciona um salão, porque o Jacques e a Janine me pôs em depósito para entregar produto. Depois me colocaram no escritório para escrever, porque eu escrevia muito bem. A Aham. gente fez o dia da noiva, eu me lembro. Eu também fazia fotografia no Equipe, em PB. Aham. Ele fez um laboratóriozinho para mim. Eu fiz em PB a primeira foto do dia da noiva que eles queriam lançar. Até hoje existe dia da noiva e Que hoje existe em legal. todos os salões, mas foi É. criado lá no Jacques Janine. Olha que Então, legal. quando eu saí, foi por que eu saí? A Renata Castelo Branco era uma fotógrafa que ia lá.
e uma produtora chamada... esqueci o nome dela, mas ela era assistente da Renata, ela era produtora da Renata Castelo Branco, que ela faleceu, infelizmente. Mas eu trabalhei muito com ela na garagem da casa dela, até ela ter o estúdio dela. Uhum. E aí eu fui amando aquilo. Eu queria ser maquiadora, na verdade, mas naquela época eu tinha que ser esteticista primeiro. Entendi. Então, daí começaram a me chamar para filme. Eu fui assistente do Jean Canova, que era um maquiador na época, caracterizador super famosinho, nos anos 80. E aí eu fui trabalhando, mas eu não tinha estudado para cinema. E eu fui aprendendo, porque primeiro a Moda Brasil, na época, que era o Ricardo Vanchin trabalhava, começaram a me chamar. E era uma escola de moda, uma revista de moda muito famosa da época, que trabalhava o Bob Wolfenson, Duran, e eu trabalhei com vários fotógrafos, o Thomas Semil, trabalhei com Kikito Amaral, Mujica, Cláudia Elizabeth, Willy Biondani. Eu acho que eu trabalhei com todos os fotógrafos da época famosos e eu aprendi com eles e com as produtoras maquiando, porque era muito diferente a maquiagem de salão para foto, porque influenciava a luz. Você tinha que saber de iluminação. Então, o que eu fiz? Eu fui para fora, né? Trabalhei com a Vânia Toledo, tenho um livro com a Vânia Toledo, Klaus Mitteldorf, eu acho que eu trabalhei com todos. Eu fiz 3 livros ou 4. Que legal. Com maquiagem. Tem em museus fotos que eu fiz com o Klaus, exposto no Humano. Tem museus que eu não sei, a Vaca Profana, que é do Caetano, está no livro dele, eu que maquiei. Que legal. Muito bom. Então, tem uma trajetória, além da publicidade, tem uma coisa cultural. Eu comecei com a Glória Coelho, com Bob Wolff, fazendo catálogos também para Corrigan, Core, com a DPZ eu fiz Danone, fiz Fiat, não parava de trabalhar. Eu trabalhava muito. E eu era uma das únicas mulheres freelancers, porque eu trabalhei na época do Marcelo Beauty, que era famoso. E ele queria que eu fosse para o salão, mas eu não queria mais salão, eu queria virar freelancer. Porque eu amei essa vida de freelancer. Eu vivia em estúdio, eu era jovem, gostava de estar com a moçada da época. Então, a Glória me ensinou muito também. Ela pegava livros para fazer desfiles, que eu fazia com ela e o Reinaldo Lourenço, livros do renascentismo, para a gente se inspirar na maquiagem. Que legal. Quer dizer, é muito legal e é muito muita criatividade, né? Também, né? Muita criatividade. Não é uma coisa só que as pessoas acham que é fútil. Não é fútil. As pessoas nesse meio dão maior duro. Em cinema, eu fui trabalhar com o Gugu Giorgetti. Para mim, é um cineasta maravilhoso. E com a produtora executiva a Malu, a Maria Luísa Cardoso, que chama Malu para mim, mas são pessoas que foram muito enriquecedoras, sabe, no meu crescimento profissional, todos eles. Eu devo muito toda essa turma também, porque eu peguei em 3 anos, eu comecei a juntar dinheiro, com meu próprio dinheiro, eu fui para Barcelona, estudei em 86, estava acabando de abrir o Make Up Forever, que vinha da França, para abrir em Barcelona. E eu fui estudar. Os 3 anos eu passei duro, eu fiz todas as capas da Abril, da editora Abril. Que legal. Ganhava muito pouquinho nos editoriais, era mais fama, mais nome para poder entrar na publicidade e ganhar dinheiro. E depois ir para o cinema, que era uma coisa mais artística, que eu amava, né? Então, aí eu fui estudar caracterização, desculpa. Não, fala, pode falar. Aí eu não queria me limitar só numa maquiagem. Aí eu fui para caracterização.
Eu sempre quero mais, sabe? É Aham, isso que me motiva na vida, porque eu sempre quero estar melhor no que eu faço e dar melhor de mim para as pessoas, porque senão não aham. tem sentido a vida. Ai, que lindo, Rosita. Então, aí a minha outra pergunta que eu ia fazer para a Rosita, que estava aqui programada, era sobre o lazer, né? O que ela gosta de fazer nas horas vagas? Adivinha o que ela me falou? Estudar, estudar mais ainda, né, Rosita? Essa parte do trabalho seu, porque é uma paixão tão grande que acho que você não diferencia, assim, o trabalho do lazer, que está tudo muito, mesmo pelo seu relato, da maneira como você fala, com tanta paixão, assim, né, do seu trabalho, a gente vê que está meio misturado, né? Ainda mais que você trabalhou com cinema, com, né, um monte de coisa que tem ligação com o lazer, na verdade, né? Então tá Por, ex- é, meio desculpa. misturado, né? Pode falar. Por exemplo, em cinema, eu não tinha trabalhado com cinema ainda longa-metragem. Aham. O Hugo me trouxe de Canárias para fazer o último filme. Ele Olha que legal. mandou, um mês antes, eles me mandaram todo o, O a roteiro? história, o roteiro do filme, para eu criar os personagens. Ai, que legal. Então, o maquiador é muito legal. Só que hoje eu não quero mais trabalhar com cinema, porque eu tenho uma idade, eu não consigo ficar mais noites sem dormir e tal, Aham, porque eu não sei como está agora, porque mudou muito, né? Da aham. minha época para cá. Mas eu já estou em outra. Outra fase, Eu acho que né? as coisas vão mudando de fase. Você não pode É. desistir. Aham. Eu acho que vai mudando, você vai evoluindo, vai olhando de outras formas. Mas aquilo não deixou de me enriquecer, né? Sim, sim. Porque eu acho que você, lendo o roteiro, você criando os personagens, já é uma forma de uma De cultura, uma criatividade. criatividade, É, é. Muito legal. entendeu? Muito bom. Fora Mas, que as pessoas te ensinam muito, né? aham. Durante o trabalho, Sim, você vai sabe? aprendendo um com o outro, né, lá. É. Mas assim mesmo nas suas horas vagas, então você continua estudando, né, Rosita? Nas horas de Eu, conti- lazer, o que que é, você faz? eu continuo estudando porque eu amo. Agora eu estou fazendo uma massagem japonesa Ai, que legal. maravilhosa, que eu ainda não quero falar o nome, vou acabar no fim do mês, mas já estou praticando porque eu acho sensacional e eu adoro o corpo humano, assim, porque na maquiagem você tinha que estudar anatomia do rosto para fazer Ah, que legal. caracterização. Então, eu sei bastante de anatomia do rosto. Uhum, E quando eu fui aprender shiatsu, também comecei a ter mais, né, conhecimento do corpo também, por que causa dos legal. pontos dos meridianos, né? Então, para mim tudo é muito enriquecedor, porque eu gosto de ai, não sei te explicar, mas e, e tendo mais conhecimento, né, do que eu faço. Fazer as Aí coisas eu com gosto, propriedade, né, Rosita? Saber o que é, você está fazendo, né? Não é uma coisa assim exatamente. de Não é curiosidade uma, nem nada. É uma coisa é, que você tem o conhecimento, né, do que você está fazendo. Tem uma exatamente. base, Aí né? uma base. Daí eu comecei como assistente, quer dizer, eu acho que isso dá uma base para a pessoa. Depois, se Uhum. ela quiser estudar, ela junta dinheiro e vai, que nem eu fiz. Nada é fácil, né? Você tem que É, batalhar. é. Aí depois, bom, você me perguntou, desculpa, eu fugi um pouco. Não, não tem problema. Eu gosto de ler livros, de ir ao cinema, de ir a um bom restaurante. Adoro É. gastronomia. Coisas que agora estão difíceis, né? Nesse período aí de quarentena. Não dá, né? Tá difícil. Nesse tempo de É. pandemia, a gente parou total. Mas dá para ler, ver Mas um você bom continua filme. atendendo no seu espaço, né? Apesar da. Né? Como é que estão as coisas lá? O que você Então, tem feito Silvia, agora? Ah, desde o dia 6 abriu, né, para a gente poder, os salões e tal. Como sou eu sozinha com a cliente, já é muito melhor para nesse tempo de pandemia. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso de biossegurança, que é chamado Biossegurança, que ah, além da minha máscara que eu fazia habitualmente com máscara e luva,
você usa o escudo. Quando a pessoa entra no seu local, eu meço com um termômetro, dou avental para ela, ela tira o sapato e dou um propé. Aí e dou álcool gel. E tem álcool spray também. Então, você segue todos os protocolos, né, direitinho? Exatamente. Eu fiz esse curso também na pandemia. Então, as pessoas estão mais seguras. Abro todas as janelas, não uso ar-condicionado, tem 1000 regrinhas, né? Tá ótimo. Então, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o Instagram da Rosita, do spa dela, do espaço dela, para quem quiser conhecer o trabalho dela, porque ela é maravilhosa. Vocês viram, né? Que ela é super bem preparada, maravilhosa. E aí eu queria saber se você quer deixar um recadinho final. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, porque a gente ficaria conversando aqui muito tempo ainda. Mas nosso tempo está acabando do espacinho aqui que a gente tem no YouTube. Aí eu queria saber se você tem um recadinho final, o que você gostaria de deixar de mensagem aí para o pessoal que está assistindo a entrevista. Então, antes do recadinho, eu queria falar que eu trabalho com estética facial muito bem e corporal, massagens de drenante, facial, corporal e relaxante e outros. E trabalho com aromaterapia porque eu acredito nas coisas naturais também. Então, eu acho que você tem que fazer o que você ama. Esse é o meu recado. Faça o que você ama. É um ótimo recado. Você é um exemplo disso, Rosita, de uma pessoa que faz o que ama. A gente percebe quando você fala assim, do seu trabalho, é muito legal. E também você vai ter que superar sempre alguma coisa. Isso é a vida. Não tem como. As superações. E na profissão, realmente, você tem que batalhar bastante. Não desistir. Anteontem a gente lançou esse livro aqui, ó, das superações. Você falando em superação, da minha editora. E é muito legal. Eu tenho que entrar São 21 nele. histórias, são 21 histórias de superação. Mas então, eu agradeço muito você, Rosita, pela entrevista. E eu estou aqui para pedir para vocês assinarem o canal, ativarem o sininho para as novas entrevistas. E é isso daí. Um beijão, muito obrigada. Um beijão, para todo Silvia. mundo. Obrigada.